Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, ó, o que a gente vai ter, né, no caso, seguindo as coordenadas da questão. Aqui é o meu ponto inicial, tá? E daí, o que vai fazer? Vai andar 3 metros para oeste, 6 metros para sul, né? Então, veio aqui, depois desceu e mais 11 metros para leste. E a questão vai te perguntar o quê? A quantos metros o ponto final está do ponto inicial? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular essa distância aqui. O que isso aqui significa? Significa o vetor resultante. Por quê? Como que a gente traça o vetor resultante quando a gente tem, né, no caso, 3 ou mais vetores somando, daí a gente usa o método do polígono, tá bem? Aí, o que vai acontecer? Você vai pegar os vetores e vai colocar a origem na setinha. Então, aqui, ó, tá a setinha desse e a origem desse tá aqui. Aí, eu encaixei a origem desse na setinha. Aí, esse aqui, eu encaixei a origem dele na setinha do outro. E aqui tá a setinha final desse último vetor. O meu vetor resultante, né, que no caso vai ser a distância total entre o ponto final e o ponto inicial, que a gente também vai chamar de deslocamento, vai ser dado como? Vai ser dado aqui, ó, você vai pegar o vetor lá no ponto inicial e você vai traçar um vetor lá no ponto final, com a setinha terminando nesse ponto final. Então, esse aqui, ó, vai ser o vetor final. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar só calcular o valor desse vetor aqui e você já vai ter o vetor resultante, que no caso é o 6, e aqui você vai ter 8, né? Porque daí aqui tem 3, 8 mais 3 dá 11, 6, 8, 10. É uma variação do triângulo 3, 4, 5, né? Que no caso multiplica por 2, aí ficaria como 3, 4, 5, 6, 8, 10. Você vai multiplicando, é múltiplo, né? Então, aqui você já tem que você está a 10 metros, no caso, para sudeste, né? Que né, na direção. Por que você não precisa, por exemplo, calcular a resultante daqui? Essa daqui, o que você faria? Se você fizesse assim, esse vetor aqui, ele vai ser o vetor resultante da soma desses dois vetores aqui. Se você fizer, você vai ter até aqui raiz de 45. E ele vai ser o vetor resultante, no caso, né, da soma desses dois vetores aqui. Então, o que você poderia fazer se você quisesse fazer desse jeito? Você primeiro traçaria esse vetor, que é a resultante desses dois, ou seja, esse vetor aqui é como se ele representasse esses dois aqui ao mesmo tempo, é uma representação da soma dos dois. Aí, você pode pegar esse vetor, que é igual a esses dois, aí cancela esses dois, né? Usa só esse que tá representando aqueles dois, e você vai pegar esse vetor aqui e somar com esse terceiro vetor, né? Que você vai ter que fazer a soma vetorial de todos eles. Então, você fez a soma desses dois, obteve esse aqui. Agora, o resultado desses, você vai pegar e vai somar com 11. Só que o que acontece? Tu não sabe o ângulo que vai ter aqui. Eu vou chamar de alfa e beta. Tu não sabe qual ângulo que vai estar ali. Então, não tem nem como tu descobrir, por exemplo, o ângulo que vai existir aqui para que tu possa traçar uma lei dos cossenos, por exemplo. Só vai saber que a raiz de 45 e aqui é 11. E, ó, esse vetor, né, que representa esses dois, tá começando aqui e termina aqui. E vai dar o mesmo vetor resultante. Então, você não precisa, no caso, descobrir esse aqui e traçar uma resultante, porque vai dar errado, né? O vetor resultante do trajetória inteira, né, do trajeto inteiro, vai ser esse vetor resultante aqui, que vai do vetor inicial até o vetor final. Se você fizesse assim, né, calculasse primeiro a resultante desses dois, tendo esse vetor aqui, e daí depois você teria que calcular a soma desse vetor com o terceiro vetor para obter o vetor resultante da soma total, que é a soma dos três vetores dos três deslocamentos que foram feitos. E daí você chegaria no mesmo 10, tá? Só que essa forma aqui é inviável porque você não conhece os ângulos para calcular. Então, a única forma que a gente conhece é traçando esse triângulo retângulo aqui mesmo. Mas no caso aqui, isso aqui não é uma resultante, né, da soma vetorial em si.
entendeu? Esse aqui vai ser a resultante só da soma vetorial desses dois, como se esse vetor aqui substituísse só esses dois. Aí, esse vetor aqui ainda teria que ser somado com esse vetor, terceiro vetor aqui, para gerar o vetor resultante, que é este vetor aqui, entendeu? Não é como se fosse um vetor resultante para cá e um vetor resultante para cá. Toda soma vetorial tem apenas um vetor resultante. Então, esse aqui é a soma desses dois, que daí ele vai ter que ser somado de qualquer forma com esse terceiro vetor para gerar o vetor final.